E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao retorno do Baiano Comenta, vamos dizer assim. Se você é novo aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, deixa o like, tá? Ou dislike. Mas em primeiro deixa o like, depois você vê se você gosta, você coloca o dislike, fechou? E se inscreve no canal também, mesmo que você não goste, se inscreve no canal para você ficar dando dislike aqui e comentar xingando a gente. No final do vídeo, comentem também, porque eu quero saber a opinião de vocês, se eu continuo ou não. Isso tudo depende inteiramente da opinião de vocês, então escrevam lá, porque eu sou muito sensível, tá? Eu devo confessar que eu sou muito sensível à opinião de vocês, então se tiver muita crítica eu vou ficar trancado no quarto chorando. Mas vamos falar sobre o tema de hoje, porque o quadro não vai ser só falando de notícia, porque isso é chato pra caralho, tem um monte de canal que você ficar vendo notícia, o cara lê notícia, faz uma especulação boba e posta. Eu quero fazer algumas divagações um pouquinho mais profundas sobre alguns temas que eu gosto até fora da Fórmula 1, e hoje é um deles. Eu vou falar um pouco sobre a psicologia e sobre psicologia histórica, não profundamente, porque eu não sou especialista em nada disso, então quem for especialista pode me corrigir, por favor, estão convidados. E eu já quero começar falando sobre, será que existe uma linha que conecta corridas modernas a gladiadores romanos, cavaleiros medievais, heróis da literatura trágica? E, gente, vamos bater um papo sobre essa pulsão ancestral que nos dá esse fascínio pela velocidade e pelo risco de vida, tá? Porque desde os primórdios da humanidade existe esse fascínio pelo risco. Na Roma Antiga, o esporte mais popular era a corrida de biga, que acontecia nos Circos Maximus, não era o Coliseu. O mais famoso, assim, o que acontecia no Coliseu não era o esporte mais famoso. Na Roma Antiga era a corrida de biga, e já mostrava esse fascínio do ser humano pelo herói que conduz algo, usando bravura e coragem para vencer. Na Grécia Antiga também, né, a gente via os heróis eram sempre retratados nas bigas, sendo louvados pelas multidões, os cavaleiros medievais também. Então, sempre existiu essa conexão entre quem conduz algo com bravura, colocando em risco a sua vida com velocidade, e o fascínio humano em assisti-lo. Não assisti-lo no método de ajudar, mas assisti-lo na forma de ver. E assim, se você for ligeiro, já sabe mais ou menos onde eu quero chegar, tá? Porque quando a gente inventou o carro, não demorou muito pra gente colocar essas geringonças aí que rodavam com um motor extremamente barulhento para funcionar e para competir um com o outro, tá? Foi algo bem rápido, na verdade. E no século XX, a gente pode dizer sim que o automobilismo tomou forma, se materializou como um palco desse fascínio. Freud, ele falava sobre o Thanatos, que era o oposto do Eros, enquanto o Eros era a busca pela vida, não só da forma sexual da coisa, mas também a busca da forma de sobrevivência, água, comida. Então o Eros era essa busca por sobreviver, o Thanatos era a busca pela morte, que é bem questionável na comunidade de psicologia, que eu não vou adentrar muito. Mas o Thanatos era aquela coisa do, sabe, o ex-soldado da Primeira Guerra Mundial que ficava revisitando momentos traumáticos dele no combate. Então o Thanatos é essa impulsão também do ser humano pela morte, não devo nem falar essa palavra muito aqui no vídeo para não cair, mas enfim, essa impulsão do homem pelo limite da vida, vamos colocar assim. E não dá para dizer que esse flerte com o limite da vida não seja também algo que nos move e nos fascina sobre o automobilismo, tá? O Piquet até tem uma frase sobre isso que eu não vou lembrar agora, mas tem outra frase de um escritor americano chamado Ernest Hemingway, que ele diz que existem três esportes, que é alpinismo, dourada e automobilismo, tá? Porque são os únicos esportes que te colocam frente a frente com a sua mortalidade, né? Ele te coloca frente a frente com a sua fragilidade, com o que o Sakane gosta de falar, o seu fator tripla. Dos anos 20 aos anos 60, o que a gente viu no automobilismo foi de fato essa dança entre a bravura, a coragem e a tragédia. E a gente perdeu nomes como Jim Clark, que era um excelente talento,
e na época também era tido como um cara extremamente corajoso. A gente teve o Jochen Rindt, que foi o primeiro campeão póstumo, e quem falava o contrário, quem trazia à tona o tema segurança, era chamado de covarde. O Stuart uma vez ficou brigando para reformar o circuito de Spa-Francorchamps de 69, e a mídia britânica caiu matando em cima dele, piloto britânico, tá? Caiu matando em cima dele, falando que ele tentava matar a alma do esporte, que seria essa questão da bravura, da coragem e da tragédia. E será que eles estavam tão errados assim? Porque na história a gente vê que o ser humano sempre teve esse falso fascínio pelo perigo, em assistir essa exposição ao perigo. Então não é tão errado da mídia falar que isso também é a alma do esporte. E você pode até falar, mas hoje as coisas mudaram. Cara, vou falar de alguns anos depois, e depois eu trago para a atualidade de fato. Ayrton Senna e Gilles Villeneuve foram talvez assim as perdas mais singulares da Fórmula 1, porque na época eles já representavam essa busca destemida pelo limite, sabe? Essa desconexão com a própria integridade física, e suas vitórias representavam de fato o triunfo de quem dobrava a aposta contra a morte. Então eles representavam de fato a expressão máxima do que é essa alma do automobilismo, e hoje eles recebem mais louros do que os pilotos que brigavam por segurança, por quem fala de segurança. Na verdade, eles são símbolos maiores do automobilismo, talvez por terem morrido se expondo ao risco, por terem acho que não só por terem morrido, mas talvez por se exporem a esse estilo de pilotagem um pouquinho mais agressiva, mais destemida, e hoje recebem mais louros do que quem brigava de fato por segurança. Então, hoje a Fórmula 1 é de fato mais segura do que ela jamais foi, mas assim, esse fator talvez não tenha morrido, na minha opinião. Por quê? O acidente do Grosjean em 2020 provou que a tecnologia pode salvar vidas, mas ele rodou mais nas redes sociais e em tudo do que qualquer outro momento da carreira do Grosjean, do que qualquer vitória do Hamilton naquela temporada, do que o título do Hamilton naquela temporada, que foi o 7º. Então, isso mostra que mesmo a humanidade evoluindo, mesmo a Fórmula 1 atingindo limites de segurança assim, inimagináveis, né? Tirar um cara das chamas para a vida de uma forma quase fictícia, paradoxalmente ainda ficamos mais hipnotizados com esse risco que o piloto se expõe, do que de fato com a gente ainda tem esse impulso inconsciente de querer sentir esse frio na barriga do piloto. Nossa, será que ele vai sobreviver ou não? E com certeza mega acidentes furam mais bolhas da comunidade do que se o Hamilton foi pro pódio de Ferrari, o Verstappen venceu o 5º campeonato, tá? Falando sobre esses temas, tipo, ninguém numa barbearia vai prestar atenção na TV se mostra Hamilton vence o 8º título, mas se mostrar um acidente parecido com o do Grosjean, todo mundo faz silêncio e aumenta o volume e presta bastante atenção. Então esse fascínio talvez ainda esteja presente, se é que ele existe, tá? E eu vou concluir esse vídeo falando que a Fórmula 1 ainda é um ritual moderno, no qual ainda a gente não testa só a velocidade das máquinas, mas também a coragem e a bravura dos pilotos. E enquanto existir aquele fio invisível que separa o risco da glória, as pessoas continuarão se aproximando e se atraindo por esse esporte, tá? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. E é isso. Um forte abraço a todos. Se inscreve no canal, deixa o like ou dislike e comenta mesmo que seja para me xingar. É isso.